Fé e obras. Este é o tema de Tiago. Não praticamos as obras para ser salvos. Somos salvos pela fé, por isso praticamos as obras. Esta é a mensagem de Tiago, que nós, em nossa própria capacidade, não podemos enfrentar a adversidade. Não conseguimos encontrar força para confiar sem fé. Que a fé sem obras não pode ser sustentada. Que todos os dias e de todas as maneiras devemos proclamar essa verdade, porque é a fé e as obras que nos tornam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Fé e obras. Este é o clamor de Tiago, a fé em trabalho. Bom dia, irmãos, bom dia para vocês que estão aqui. Feliz poder dizer Feliz Dia dos Pais para aquelas pessoas que aqui estão e para aquelas que aqui não estão. Mas antes de seguir e também continuar na felicitação aos pais, queria dizer que as crianças, vocês têm uma escola bíblica que nós retomamos hoje, depois de 20 meses parados, nós retomamos hoje. Então a Gabi está ali na porta, ela está com a mão esticada ali, acenando. Então, se você, pai, deseja que teu filho esteja lá, é só você conduzi-lo até a tia Gabi. Se você quiser que ele fique, não tem problema. Nós estamos reaprendendo, nós estamos refazendo, readaptando. E nós queremos convidar vocês a isso, a readaptar, a reimaginar e realizar conosco essa nova retomada, esse novo normal. Algumas coisas a gente sabe que ficaram. A cultura do medo, a cultura do consumo pela internet, do consumo à distância. Coisas que nós travaremos uma batalha a longo prazo. Não é de hoje para amanhã que nós venceremos isso. Mas com a ajuda de vocês, a intencionalidade de vocês, o apoio de vocês, a oração de vocês, a insistência, nós conseguiremos. Óbvio que a gente não está falando sobre uma classe apenas que professam Jesus, a gente está falando daqueles que não conhecem Jesus. O que isso significa? Que temos que relembrar os nossos irmãos do perigo que é de viver uma vida virtual, ao ponto que nós temos que relembrar os nossos irmãos, aqueles que ainda nem conhecem Jesus, que há uma família pronto para recebê-lo. Então a gente tem que pensar fora em ganhar almas enquanto a gente cuida dos de dentro, relembrando eles do perigo, da virtualidade da fé, da virtualidade do relacionamento, da virtualidade do cristianismo familiar. É perigoso. Muitas pessoas, com o passar do tempo, reclamarão que Satanás está lá fazendo alguma coisa, que está pesado, que a família está destruída, que o casamento já não é mais o mesmo, que os pais já não são mais os mesmos, que os filhos já não são mais os mesmos, que o emprego já amedronta, que o mundo já não é mais aquele lugar, tudo porque virtualizou a fé. Isso é uma chamada constante daqui para frente nesse novo normal. Precisamos juntos enfrentar esse medo que foi instalado e acovardou o coração de muitas pessoas. Com verdade, sim, é verdade que a morte veio e levou muitas pessoas. Porém, a morte foi levada pela vida em Cristo Jesus. Jura que vocês e nós somos cristãos ao ponto de temermos a morte. Precisamos revisar, então, os fundamentos de nossa fé. Tememos a morte ou somos aqueles bravos cristãos levados ao Coliseu do medo, ao Coliseu da insegurança, ao Roma sendo decapitado por uma fragilidade do medo de perder a vida. Mas o que é perder a vida se não ganhá-la? E o que é ganhar a vida se não perdê-la? A fé está nesse paradoxo incrível. Enquanto o nosso coração está neste mundo material, o cristianismo está dizendo, sai daí, porque isso não te levará para lugar nenhum, senão para o Hades, senão para o inferno. Se não viver o inferno aqui,
Esse é o perigo do material. Esse é o perigo do mundo material. Irmãos, aos pais que estão aqui, feliz Dia dos Pais para todos vocês. Aos filhos que estão aqui, é uma alegria. Eu queria que vocês soubessem que os pais de vocês valorizam muito mais os valores que vocês vivem do que realmente um churrasco pago por vocês, porque isso sacia a fome naquele dia de domingo, mas os valores da fé praticados, ensinados e vividos por vocês saciará o medo deles de vocês se perderem no trajeto da vida. E vocês estão no melhor lugar onde vocês poderiam estar e vocês estão dando o melhor presente para os pais de vocês. Tá bom, Isabelle? Mas se quiser dar outra coisa também pode dar. Vocês estão dando os melhores presentes para os pais de vocês, que é estar em Cristo Jesus. Vocês pais, se vocês quiserem alguma coisa, desejem que os filhos de vocês estejam em Cristo. Não tem coisa melhor, é muito melhor estar em Cristo do que ao nosso lado. Eu estou falando isso com um pai. É muito melhor. Feliz Dia dos Pais. Filhos, ouçam isso e guardem isso no coração. Mostrem para os pais de vocês que é possível viver uma vida que Ele quis que você vivesse, fosse boa, que valesse a pena. E essa vida é a vida em fé em Cristo Jesus. Feliz Dia dos Pais para você que está ouvindo. Para você, filho, guarde estas palavras, é sabedoria para a vida. Irmãos, abram lá no capítulo 5 de Tiago. Estamos na reta final, faltam apenas, com esse episódio, mais 3 episódios, nós encerraremos a nossa série, essa série que tem sido fantástica, que é um convite a nós a vivermos na prática o significado da fé. Tiago trata de tudo, de todas as coisas, e nesse momento Tiago vai tratar a respeito do materialismo impregnado no nosso coração. É isso que Tiago vai tratar. Tiago trata tudo, ele questiona e traz você a pensar o seguinte: ok, não é sobre perfeição, é sobre progresso. Não é sobre aquilo que você é agora, mas você precisa questionar para lutar pela santidade, zelando por ela, para que então você possa viver aquilo que você tanto pensa, aquilo que você tanto ouve. Não é sobre uma prova de teste que você faz agora e você recebe o símbolo de aprovado ou não aprovado, mas é sobre a esperança de ver um mundo melhor através da coerência do pensamento, através da prática, através de algo que o mundo possa ver através de vocês, apesar de vocês. Tiago provoca isso. E Martin Lloyd Jones diz o seguinte, que a fé ou a verdadeira espiritualidade, ela deve ser doutrinária, ela deve estar aqui em nossa mente, a gente precisa refletir. Ela é experimental, eu preciso lidar com ela, relacionar com ela, e ela é prática. É isso que Martin Lloyd Jones diz, ela é prática. A fé, ela não pode ser só doutrinária. E aí Francis Schaeffer vai dizer que a ortodoxia sem a ortopraxia é a coisa mais horrenda deste mundo. Só a doutrina sem a prática é uma coisa horrenda. É isso que Francis Schaeffer vai dizer. E Tiago encoraja os irmãos a viverem uma vida coerente, sem hipocrisia, autêntica, inquestionável. Eu acredito em Jesus, eu vivo Jesus. Ele me salvou, eu vivo como salvo. Eu sei que Ele me ama, eu vivo como amado. Ele venceu por mim, eu vivo como vitorioso. Ele é a minha rocha, então eu vivo sólido. Ele é aquele que me alegra, então eu vivo alegre. De uma forma progressiva. Porque o pecado ainda está em nós. Não é tudo de uma vez agora. Isso é os céus. Mas a gente está progredindo e experimentando e desenvolvendo a salvação todos e todos os dias. Esse é o clamor de Tiago. Essa é a nossa chamada. E espero que isso realmente vire um jingle na sua mente. Esse é o clamor de Tiago. Tiago no capítulo 5, do verso 1 ao 6. Ouçam agora vocês, ricos. Ele exclama: chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram,
e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram nos seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ele continua no verso 5. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartando-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Oremos. Pai, fale conosco e leve-nos à compreensão de que o Senhor é a nossa única segurança neste mundo e que nada nessa vida, nada material pode ser, que nada é e que nada neste mundo traz significado para nós a não ser o Senhor. Peço que o Senhor me use, ajuste o meu coração que tenta objetificar coisas, tornando material coisas que não devem ser, apegando a coisas que não precisam. Faça dele um coração mais simples, como um dos meus irmãos aqui também, ao ouvir e meditar a tua santa, bela, incrível, sábia palavra. No nome de Jesus, que vivamos uma vida sem excessos. Amém. Uma vida sem excessos, uma vida frugal. O que é uma vida simples? O que é uma vida frugal? O conceito de riqueza a gente também precisa perguntar. O conceito de simplicidade a gente tem que perguntar. O conceito de riqueza não significa o quanto você tem na sua conta bancária. O conceito de pobreza ou o conceito de simplicidade também são três coisas totalmente diferentes. A simplicidade não tem nada a ver com pobreza. Nossa, que pessoa simples, não quer dizer que ele é pobre. A gente precisa melhorar isso daí, ok? Simples significa ausência de excessos. Frugal significa ausência de excesso. Eu não preciso. Bom, eu gosto de usar esse pendulicário aqui, esse adorno, esse colar, mas eu não preciso de 20 deles aqui. Eu gosto de relógio, eu tô sem, mas eu não preciso de 30 relógios. Isso é excesso. Simplicidade é eu me contentar com aquilo que é o objetivo dele, pronto, acabou. Eu não preciso ter tudo na vida. Em última instância, isso revela até poder e desejo por poder ou insegurança, entre outras coisas que a gente vai falar. Simplicidade, ausência de excessos. Riqueza. Quando a gente fala de riqueza, uma das coisas que mudou a minha mente não foi a escola de economia e entender o que Adam Smith ia falar sobre riqueza, sobre a escassez e você ter aquilo que é escasso, então você é rico, porque você tem aquilo que é escasso. Por exemplo, por que diamante vale muito? Porque ele é escasso. Se você tem muito diamante, quer dizer que você é rico, porque você não tem a escassez. Ou você possui o bem que tem um maior valor material, que quer dizer que ele é escasso. Mas o que mais mudou a minha mente não foi esse conceito de economia de Adam Smith sobre a teoria da escassez, mas que foi um dia um colega meu dizendo o seguinte, ele recebeu uma oportunidade, na época eu tinha 22 anos de idade, ele também estava no mestrado junto comigo, ele recebeu a proposta de fazer o doutorado dele, ou o mestrado, parte do doutorado e o doutorado nos Estados Unidos, um trabalho nos Estados Unidos, se eu não me engano, e ele resolveu ficar no Brasil para poder terminar o mestrado e o doutorado dele. Não sei se ele se arrepende, mas na época foi muito bonito o que ele disse. Ele disse o seguinte, bom, eu não quero ir para lá. Eu falei, cara, vai para lá, se você receber uma excelente proposta de trabalho, você está formando e estudando para ter uma boa condição financeira. Você só vai ter uma boa condição financeira agora e depois você volta e forma e estuda. Por que você não faz isso? Ele falou, Robson, o que é riqueza para você? Aí eu falei, não sei. Dinheiro, talvez, ter condições para isso, ter condições para poder realizar satisfação, desejos. Eu dei até aquela melhorada, assim, sabe? Fui lá para a academia, fui lá e usei até uma definição acadêmica, né? Que ele me pegou ali. De fato, ele me pegou. Ele disse certa vez para mim o seguinte,
Para mim, riqueza é ter a capacidade financeira de realizar um desejo. Ok? Keynes vai dizer sobre isso. E aí eu perguntei para ele o que você deseja. Ele falou comprar uma moto. E eu tenho dinheiro para isso, então eu me considero rico. Eu não preciso ir para os Estados Unidos. E eu falo para você, ele está muito bem financeiramente hoje, seguindo esse pensamento, com o conceito de riqueza. Não era sobre o excesso do desejo que ele tinha. Porque se ele tivesse um excesso de desejo, e aí sim ele se sentiria pobre, então ele entraria numa máquina que o escravizaria, não dormiria. E ele sempre se consideraria pobre, 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 pobre. Mas o fato dele ter aquela condição para poder realizar o sonho dele, isso o deixava então satisfeito, ou seja, rico. E você vai dizer, mas eu não sou rico, tem tantos desejos em meu coração fervilhando. Eu pergunto, é finanças mesmo ou é a quantidade desordenada ou excesso de desejos? Paremos. São finanças? De fato podem ser, por que não? Ou é uma quantidade de excessos desordenados nesse momento? Excessos de desejos. E ter significa ser, talvez, para muitos. Esse é o problema do materialismo. E aí Tiago ele vai voltar a sua atenção e vai chamar ricos. Aí você vai dizer, não, rico eu não sou. Mas se a gente pegar aquele conceito do meu colega de rico, todo mundo vai dizer, nós somos ricos. Bom, talvez você precise de mais estatísticas para se identificar onde você está. Existe um marcador de nível de pobreza mundial classificado pela Unesco e a ONU também utiliza isso, que é 1,9 dólares dia. Se você ganha menos de 1,9 dólares dia ou mais de 1,9 dólares, você é então considerado como pobre ou está na linha da pobreza, naquela linha da miséria mesmo. Que dá o quê? 10 reais? 10 reais? 2 dólares? 10 reais. Se você ganha mais do que 10 reais, você não é pobre. Dia. É isso que a Unesco está dizendo, é isso que a ONU está dizendo. Esse é o marcador de indicador de pobreza ou não. No Brasil, pasmem, nós temos 25% da população brasileira, quase 30% da população brasileira, que vivem abaixo de 10 reais dia. 50 milhões de brasileiros estão abaixo desse nível. Você está aí? E aí a gente começa a pensar o conceito, então, de linha de pobreza. Os mais ricos do Brasil, de toda a renda per capita, eles são responsáveis por 43% da renda brasileira. E são 10%. Os demais, aqueles que vivem na margem da pobreza, é responsável por 1%. O Brasil ocupa nessa escala da pobreza o centésimo, eu não sei falar 156 desse jeito. Como? 156º lugar, atrás de alguns países da África, na linha da pobreza. O Brasil está lá. Tem 155 países mais ricos que o Brasil, ou seja, que ganham mais do que 10 reais dias ou 2 dólares dia. E Tiago fala, ei ricos, ei ricos. Ele está falando para todos nós. Ele está falando para todos nós. Tiago está endereçando a carta para todos nós. Eu trouxe essa definição de riqueza, trouxe as estatísticas para dizer que Deus está falando com a gente. Que essa carta de Tiago, escrita há 2000 anos atrás, não era para os 10% do Brasil, mas era para todos nós. E com o entendimento da mensagem, você vai dizer, sim, é para todos nós mesmos. Nosso coração é um tanto quanto materialista. E a gente se identifica e a gente objetifica as coisas. A gente não consegue lidar com fé. Fé é uma coisa muito estranha para a gente. Nós somos cartesianos, nós gostamos de ver. Alguém já esculpiu o ídolo de madeira invisível? Não, é esculpido, é visto e tem que ter uma imagem para ser adorado. Deus sabia disso, enviou Jesus Cristo em homem para que a gente pudesse vê-lo. Então, João, capítulo 1, no verso 16 até o 18, vai dizer o seguinte, vocês não conheceram Deus, mas eu o tornei conhecido, porque ele era o próprio Deus. A gente precisava ver.
A gente precisava, de alguma forma, ver a carne, senti-lo. Não satisfaria a gente só uma relação virtual. A gente precisaria de contato e Deus, sabendo disso, Ele traz Cristo Jesus e a gente o vê. Ele torna a gente conhecido, Ele torna Deus conhecido para nós. Ele era o próprio Deus. A gente precisa disso, então a gente objetifica, a gente cria material e a gente acaba se perdendo ali numa crise de identidade, onde a gente acha que ter é igual a ser. Quando eu era mais novo, uma idade dos 10 anos de idade, mais ou menos, 11 anos de idade, eu lembro que os meus amigos usavam aquele tênis da Adidas preto, com 3 listas brancas, assim, eu não tinha dinheiro para aquilo lá. Mas eu sabia que se eu tivesse aquilo lá, eu ia me sentir parte da turma. Eu sabia que se eu tivesse aquele tênis Adidas, eu ia me sentir mais satisfeito, mais legal, talvez, mais cool, mais descolado. Eu queria ter. Ou eu queria ter aquele tênis do Vini, que ele cantava. Tô falando, velho, ok, minha filha nem lembra, nem sabe quem é Vini, né? Não sei, Vini, se você está ouvindo, mas enfim. Mas a minha filha não sabe. Mas tinha aquele tênis da Adidas que ele usava, e talvez eu queria aquele lá também, mas eu não tinha. Aí tinha uma outra coisa que eu me sentia muito pobre, era que tinha aquele brinquedo virtual de alimentar, aquele bichinho virtual, Tamagotchi, e eu só tinha o fake daquilo lá, eu não tinha o Tamagotchi, era uma coisa assim que eu não tinha, e eu achava que eu poderia ser se eu tivesse. E quando todos tinham, o Super Nintendo estava com Atari, eu estava meio atrasado, né? Meio no delay, então eu me sentia que não era. Então eu precisava ter para ser. Os dias passaram e a gente continua ainda nessa indústria materialista e agora o virtual também é material para a gente. A Gucci lançou um tênis, se vocês olharem aqui. Esse é talvez o escândalo da pós-modernidade. Esse é o tênis da Gucci aqui. Dá para ver? Dá para ver? Dá para vocês verem? Não sei se em casa, por causa da luz, dá para vocês verem. Mas esse tênis da Gucci não é um tênis real. É um tênis que você paga $25 e é um gift, você aponta lá e você tira e aparece que você está com um tênis da Gucci. $25. É virtual, ele não existe. E foi uma febre, todo mundo comprou gift. Eu sei que tem uma mente de empreendedores aqui, vamos lançar gifts pagos. Né, Roberto? Vamos lançar gifts pagos. Foi uma febre. Então todo mundo pagaria $25 para tirar um tênis virtual e mostrar para todo mundo que tem aquele tênis da Gucci. O que isso revela? O materialismo no nosso coração. E o que é materialismo? Materialismo não é a quantidade de coisas, mas é o significado das coisas para o seu coração. O materialismo não é a quantidade de coisas que você tem, mas é o significado dessas coisas que você tem no seu coração. É um excesso de desejo que pode ser realizado, e C.S. Lewis vai dizer, numa pequena, simples xícara de café. Olha a frase de C.S. Lewis falando sobre o materialismo num livro chamado A Carta de um Diabo a um Jovem Aprendiz. Ele diz assim: tudo que quero é uma xícara de chá bem fraquinha, mas não muito fraquinha, um pedaço pequenino, de nada, de uma torrada bem crocante. Ele está dizendo que eu quero desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito e desse jeito. Esse é o coração materialista. Está vendo que não é nada? Mas ele especifica, ele dá forma, ele modela, ele coloca todo o seu DNA e é desse jeito que o meu coração se satisfará. Se você me der uma xícara de chá bem fraquinha, mas não muito fraca. De nada, um pedacinho pequeno. Não pode ser qualquer pedaço. Um pedaço pequeno de uma torrada, mas bem crocante. Materialismo. Isso tem a ver com excesso? Sim. Olha quantos apostos tem aqui. Olha o excesso de aposto nessa oração. Excesso de explicações, requisições nessa oração. E ele continua ainda nesse livro dizendo o seguinte, e essa mulher, ela vai então para o restaurante e ela vai mostrar o materialismo lá. Ele está usando a comida, o excesso, como esse coração nosso sedento por coisas materiais. Ele vai dizer o seguinte, ela vai lá, então ela vai, pede uma comida, ela vê que sobra um monte, ela fala assim, agora você, por favor, eu queria que você guardasse desse jeito, que eu queria levar parte assim, desse jeito, separa isso daqui, e isso é desperdício, eu não quero desperdiçar, mas eu quero levar desse jeito para casa, embrulhado assim, embrulhado desse jeito, desse jeito, desse jeito.
Veja que ela está envelopada de coisas boas, simples. Nossa, ela está evitando desperdício, está levando para casa. Não, não é isso que ela está mostrando. Ela está mostrando o império do desejo dela sobre outras coisas, um sentimento de opressão. Ela quer daquele jeito. E se o cara erra e entrega de outro jeito? Ela vai dizer, nossa, tudo bem, o que eu estava tentando mesmo era o desperdício. E se o cara chega e fala, não, eu comi, é o desperdício, não, eu dei para o pobre. Não, ela quer daquele jeito. O materialismo está ligado a isso. O materialismo ele vem na nossa vida por um excesso extremo de desejo por alguma coisa que nos torna mais seguro, alguma coisa poderoso. E Tiago está dizendo, ei, vocês ricos, prestem atenção. 3 coisas a gente pode aprender sobre essa carta, ou esse capítulo, e que Tiago está chamando a atenção. Nós somos realmente da cultura do excesso? Nós realmente... Qual é o problema, na verdade? Qual é o problema da gente carregar excessos no nosso coração? Como a gente quebra isso e a gente pode ter um coração mais desapegado, mais simples e viver uma vida com menos excesso? Primeiro, nós somos da cultura do excesso? Sim, somos. Nós somos da cultura do excesso. Nós objetificamos coisas, nós objetificamos relacionamentos, nós objetificamos pessoas, tudo para a gente se satisfazer. A gente tem esse desejo no nosso coração de se satisfazer, então a gente cria objetos e a gente se satisfaz com aquilo, quer seja tênis virtual da Gucci, ou quer seja um ídolo esculpido de madeira ou qualquer outra coisa. Por que a gente é da cultura do excesso? Porque nós somos idólatras. Então a idolatria fabrica ídolos. Nosso coração é essa fábrica que não para. E a gente come e sente fome. A gente bebe e sente sede. E nada satisfaz. E há um excesso no nosso coração por coisas, desejos. E qual é o motor desse coração incansável de pedir? Você acha que 3 desejos bastaria para vocês, se vocês encontrassem o gênio da lâmpada mágica? Quem é sincero em dizer que não junto comigo? Não, não é. Não é 3 desejos. Não, a gente queria mais, muito mais. Talvez o nosso pedido seria, eu queria ter mais que 3 desejos. Segundo, o dobro do que eu pedi. Terceiro, infinitamente mais tudo que eu posso ganhar. São Tomás de Aquino vai dizer que o motor disso é a avareza. E por avareza, entende-se que é algo no nosso coração que chama-se ganância, que nos deixa tão cegos que a gente começa a olhar para qualquer coisa e tentar fazer daquilo lá um valor e a gente só se sente bem se a gente tiver. E ele começa dizendo o seguinte, a avareza é a idolatria por uma certa semelhança com a servidão. Pois tanto o avaro como o idólatra servem mais às coisas do que o criado, ao criado, as coisas criadas. Desculpa, vou ler de novo. A avareza é a idolatria por uma certa semelhança com a servidão. Pois tanto o avaro como o idólatra, eles, os dois, servem mais coisas criadas do que o Criador das coisas. Ele diz o seguinte, a avareza é o pecado dos velhos. É o pecado dos velhos. Por que ele diz isso? Ele diz o seguinte, porque a avareza é incurável. E por isso diz Aristóteles que velhice e insegurança fazem um homem avaro. A velhice e a insegurança fazem um homem avaro. E velhice pode ser por redução da sua capacidade de realização. Não tem nada a ver com tempo. Torna o nosso coração desejoso. E aí o verso 1 diz o seguinte, ei, ricos, vai acontecer uma desgraça sobre vocês. Tiago está chamando a atenção deles. Vai cair uma desgraça sobre vocês. Porque vocês estão tentando criar uma espécie de coisas que trazem para você uma certa segurança, mas não traz. Vocês estão tentando substituir Deus pelas suas coisas materiais.
E sabe qual vai ser a desgraça? E talvez você, se você não soubesse o verso anterior, você vai dizer, nossa, vou perder família, vou perder filho, vou ficar doente. Nossa, essa é a desgraça, o mundo vai acabar, vai explodir. Não! A desgraça para vocês ricos serão as perdas das coisas. Ah, que bobeira, né? Mas não. Para quem tem apego, a perda das coisas significa morte. Tiago vai dizer o seguinte no verso 2. Vocês vão ter que chorar, porque isso vai acontecer, porque a riqueza de vocês apodreceu, as traças corroeram suas roupas. Tiago não está dizendo nada de família, nada de coisas que a gente chama de valor. Tiago está dizendo para o rico, vocês vão chorar, a desgraça vai vir. Por quê? Porque tudo aquilo que você construiu não serve de nada. Louco pedirão a sua alma. Vocês cantaram isso. Foi tirado, essa música do Fábio foi tirado de Lucas, do capítulo 12, do verso 15 até o verso 21. Tenham cuidado, não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. Jesus, em sua parábola, ele termina o seguinte, louco, essa noite pedirão a sua alma. O que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Se você acha que a desgraça significa a perda das coisas para vocês, significa que a perda de suas coisas significa que você está construindo toda a sua vida em cima dessas coisas. E aí sim é o nosso coração materialista. Nosso desejo é consumir, é ter recompensa, ou a gente fica frustrado, ou a gente vai para a culpa, e aí começa o ciclo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. A pergunta é, nesse ponto, somos da cultura do excesso, sim ou não? Sim, somos. Sim, nós somos. Ninguém se satisfaz com uma coisa apenas. Sim, somos da cultura do excesso. Sim, somos. Mas como vivemos? E qual o problema disso é o nosso segundo ponto? E como nós quebramos isso é o terceiro ponto? Qual o problema disso? Primeiro, Soren Kierkegaard vai dizer o seguinte, a riqueza e a abundância vêm hipocritamente, vestidas com pele de cordeiro, fingindo ser segurança contra as necessidades e então se tornam objeto de ansiedade. Eles protegem o homem contra as ansiedades, tão quanto o lobo que é encarregado de cuidar das suas ovelhas. Soren Kierkegaard. Eles protegem os bens, o homem contra as ansiedades, tão quanto o lobo que é encarregado de cuidar de suas ovelhas. Os bens, as coisas materiais, vêm em pele de cordeiro para tentar segurar a sua falsa segurança, ou dar a você uma falsa segurança, a sua insegurança, a sua ansiedade. Os bens vêm para isso. Nosso coração é apegado, essa é a pergunta que a gente precisa fazer. É isso que Kierkegaard está dizendo com o perigo do excesso. Bom, o que a Bíblia diz a respeito disso? Primeiro, no verso 3, ele vai falar dos perigos disso daí. Verso 3, verso 4, verso 5, verso 6. Nossa forma de agir, ela começa a ser então manchada por tudo isso. Nós começamos a agir de forma diferente por causa desse excesso de desejo. Não satisfeito do nosso coração, nós começamos a ter o nosso comportamento pervertido. Primeiro, falsa segurança. Esse é o problema do coração materialista, desse desejo de excesso. Uma falsa segurança. Isaías 1, 14, 23, do 1 ao 14, diz assim, uivai, porque a vossa fortaleza foi destruída, a sua segurança será destruída, as suas roupas serão consumidas, os seus tesouros serão destruídos. Chorem. Se você chora é porque ali estava a sua segurança. Cuidado com aquilo que o bem material, que é um lobo em pele de cordeiro, está prometendo a vocês. Falsa segurança. Falsa segurança. Segundo, começa a mudar todo o jeito que a gente começa a lidar com as coisas. Esse excesso, junto com essa falta de segurança, pode levar a gente a fazer fraude. Por isso ele vai dizer, Tiago, no verso 3, que esse dinheiro seu é manchado. É um dinheiro manchado.
é um dinheiro que vai testemunhar contra vocês. Porque já que você tem tanto esse desejo e você não se contenta com aquilo que se tem, você vai fazer de tudo para poder ganhar mais dinheiro. A ferrugem testemunhará contra isso e vocês estão acumulando coisas para os dias finais. Isso é a cara da velhice, da insegurança, como disse São Tomás de Aquino. Nos dias finais, pelo menos, no dia do julgamento, lá eu vou ter as coisas para eu me apoiar, eu vou ter coisas estruturadas para eu me segurar quando eu estiver falhando. E Jesus está dizendo, não, eu sou essa rocha. Não são as coisas que passam, mas eu sou essa rocha. Verso 4, Tiago vai dizer, esse coração materialista, esse excesso que existe no coração, levam vocês a viverem de uma forma fraudulenta, desumana. O pão dos ceifeiros, e Tiago não vai dizer que são os trabalhadores. No verso 4, Tiago vai dizer, são os ceifeiros. E é interessante que Tiago está brincando com a narrativa dele, dizendo que aquilo que os seus ceifadores estão fazendo pães para vocês, ceifando, fazendo trigo, e vocês comendo, isso servirá com um peso na consciência, isso é desumano. Você está oprimindo ele, fazendo trabalhar por você, por causa de um desejo materialista. Ah, mas eu não tenho uma empresa e não faço isso. A gente pode fazer isso com nossas esposas, a gente pode fazer isso com nossos filhos, a gente pode fazer com outras pessoas, a gente pode manipular as pessoas para poderem trabalharem para nós, para fazerem e realizarem o nosso coração. Isso é um tipo de opressão. Isso é um tipo de opressão. Não está ligado só à relação trabalhista. Está relacionado a um coração materialista, onde a gente objetifica as coisas e desenvolve um relacionamento utilitário para satisfazer um desejo no nosso coração. E Tiago continua, isso é desumano. No verso 5, Tiago, agora vocês estão indo longe demais, no verso 5 ele vai dizer. Vocês estão vivendo em luxo. Com tudo isso, vocês estão vivendo em luxo. Com dinheiro errado, fazendo de forma errada. Vocês estão vivendo em luxo, estão desfrutando de prazeres. E Tiago vai ser mais profundo ainda. Vocês estão satisfazendo o seu coração. É isso que a palavra desfrutando prazeres. Estão satisfazendo o seu coração com coisas materiais. Tiago não está dizendo sobre dinheiro. Tiago não está dizendo sobre a falta de dinheiro. Tiago está dizendo sobre o desfrute, saciedade do coração com coisas materiais. É isso que Tiago está dizendo. Consegue entender? Faz sentido? Não é sobre espécie, ok? Dinheiro. Não é sobre X reais. Não é sobre falta de X reais. Não é sobre isso. Tiago está dizendo, vocês estão desfrutando, vocês estão tendo prazer, vocês estão se satisfazendo com coisas que não deveriam se satisfazer, pois elas são passageiras. Parem, vocês são eternos, parem de eternizar coisas que são temporais. A única coisa que vocês têm que é eterno sou eu. Parem de fazer do pão, de acumular pães. No outro dia ele crescerá, estará cheio de mofo. Parem com isso, porque Cristo diz para todos nós, eu sou o pão da vida. Parem de guardar maná com medo, insegurança. Tiago não está dizendo que é contra a poupança, ok? Calvino vai dizer o seguinte, você quer ficar rico, trabalhe duro, tenha uma vida frugal, uma vida simples e poupe. É isso que o Tiago vai falar. Se você gosta de finanças, Alfred Marshall vai dizer o seguinte, empreenda, invista. É isso que vai acontecer. Então, se você quiser ficar rico, trabalhe duro. Se você trabalha duro, você vai ter um pouco mais de dinheiro. Você vai ter dinheiro, algum tipo de dinheiro. Se você tem uma vida frugal, uma vida sem excesso, quer dizer que vai sobrar dinheiro. E aí João Calvino vai dizer, poupe. E aí o Vitor vai dizer, invista. O Pedro vai dizer, invista. É isso que eles vão fazer, eles trabalham com isso. É isso que o Roberto vai dizer, invistam. Mas você precisa, então, de uma vida frugal, de menos, porque senão você vai entrar numa crise financeira. Então, veja, Tiago não está falando sobre estilo de vida, sobre finanças, sobre riqueza. Ele está dizendo sobre sabedoria do coração ao lidar com as coisas materiais que a gente tornam elas Deus.
É isso que Tiago está gritando aos nossos corações. É isso que Tiago está dizendo. Vocês estão tendo prazer com isso. No verso 6, a resposta da mudança de identidade de um coração materialista. Verso 6, vocês estão virando opressores. Vocês estão oprimindo gente, porque o seu coração é insatisfeito, porque o seu coração deseja pelo eterno, como nada pode te satisfazer. Você oprime, regime totalitário, duro, na sua casa, com sua esposa, com seu filho, com sua mulher, com seus amigos, para tentar satisfazer um desejo no seu coração que é eterno, e eles são só satisfeitos com as coisas eternas. Há uma inversão, uma confusão, e agora a sua identidade está bagunçada. Tiago está dizendo, vocês estão virando opressores, está tudo errado, por isso que estão inseguros, por isso que estão com medo. Está mexendo no seu ídolo, está mexendo no seu Baal, você está acumulando maná. Para. Está vendo o perigo disso tudo? O perigo final de um coração materialista é a mudança. E aí Fábio usou isso num tempo atrás, a imagem do Gollum, sobre o desejo tanto pelo anel, que ele se definha por causa do anel. C.S. Lewis, em Crônicas de Nárnia, também isso vai acontecer. Ele gostava tanto daquele ovos de ouro que ele se torna um dragão. Acho que é Eustáquio, né? Se eu não me engano. Eustáquio. Ele se torna um dragão. Sabe como que isso é resolvido? Sabe quando a gente quebra o nosso terceiro e último ponto? Quando as patas de Aslan rasgam o coração, a pele daquele dragão materialista por causa do ouro, das coisas materiais. É assim que acontece no livro, é assim que acontece no filme, é assim que acontece em nós. Quando Cristo destrói a nossa casca, dizendo, vocês são novos em mim, eu faço de vocês uma nova criatura. Vocês não são mais definidos pelas coisas que vocês têm. Eu vou livrar vocês. Esse é o nosso terceiro e último ponto. Como eu posso ter um coração desapegado, um coração moderado, um coração mais tranquilo? Bonhoeffer vai dizer o seguinte: os bens terrenos enganam o coração humano, fazendo-o acreditar que eles lhe dão segurança e liberdade de preocupações. Mas, na verdade, são eles que causam ansiedade e escravidão. Como eu me liberto desse coração materialista? Filipenses 4:9. E aí a gente já vai para a parte final. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. Tiago, Efésios, Filipenses está falando de Tiago. Ponham em prática. E Deus da paz estará com vocês. Verso 10. Filipenses 4, no verso 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. O oposto do coração materialista é o contentamento. É o contentamento em quaisquer circunstâncias. E Paulo continua: sei que passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo de viver contente em quaisquer situações. Aprendi o segredo de viver. Essa é a vida que vale a pena. Quando você descobre como viver livre da escravidão, livre do desejo absurdo pelos excessos de coisas. Ele continua dizendo: aprendi, seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade, pois tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo, essas coisas não têm poder sobre mim, porque é Cristo que tem poder sobre mim.
Agora, na sua parte final, ele começa a dizer o seguinte: ei, faça um convite, olhem para o coração de vocês. Qual é a relação que eu tenho com meus recursos? Não acumulem tesouros na terra. Olhe para o coração de vocês nesse momento. Qual é a relação que eu tenho com as coisas materiais? Como a gente gasta revela aquilo que a gente tem, revela como a gente é. Aquilo que a gente deseja mostra aquilo que a gente é. Como está o meu contentamento? São perguntas que a gente precisa fazer nessa situação agora. Como está o meu contentamento? Isso revela o coração aonde ele está, nas coisas materiais ou naquilo que nada pode corroer, que é Cristo Jesus. Timóteo diz o seguinte: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. A compaixão e o contentamento é a grande fonte de lucro. Se você quer desejo, se você quer riqueza, quer lucro, piedade e contentamento. E ele continua dizendo: você quer saber sobre o seu coração? Então a gente precisa olhar primeiro. E aí eu continuo dizendo: você quer saber como está o seu coração? Só olhe para a sua carteira. Quer saber como é que está o seu coração? Olhe para a sua carteira. De verdade. Se está vazia, você pode estar frustrado, ou por você não ter X ou YZ, ou você tem medo. Se ela está cheia, você pode se sentir poderoso, egoísta, confiante, seguro, porque você tem X, Y e Z. Nesse momento, a gente está mostrando que a carteira está revelando que o nosso coração é materialista. Como seria, então? Entendendo que Cristo é o meu tesouro, eu olho para a minha carteira, ela está vazia, ok, eu tenho esperança e eu aprendo a depender e vivo contente em todas e quaisquer situações. Ela está cheia, então eu sou gracioso, eu sou compassivo, compaixão, humilde, sou generoso. Como está a sua carteira? Onde você está? Como está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Está a sua carteira também. De novo, se ela está vazia, você pode se sentir frustrado ou com medo. Isso significa um coração materialista. Se está cheia, você pode se sentir poderoso, egoísta, confiante e seguro. Isso é materialismo. O Evangelho, qual a proposta do Evangelho? Quando Cristo se torna seu tesouro, a sua carteira está vazia, você então é esperançoso e você é dependente. Se ela está cheia, você é gracioso, é compassivo, é humilde e é generoso. Essa é a proposta do Evangelho. Está dando a liberdade para você comprar quaisquer coisas e não ter aquilo que você também não deseja. Isso é liberdade. E aí, por fim, quando Cristo se torna a nossa segurança, o nosso tesouro e tudo que aquilo que a gente deseja, Ele é. Eu começo a dizer que eu não sou definido pelo carro que tenho, eu começo a dizer eu não sou definido pela falta que tenho, eu não sou definido pelo tênis que eu queria ter, pelo Tamagotchi, eu não sou definido por isso, eu não sou definido por nada nesse mundo. Eu posso ser eu, esse é o convite do Evangelho. Você pode ser você e ter segurança nisso, porque Cristo é o seu tesouro, incorruptível. 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 Coloque em prática. Como a gente põe isso em prática? Primeiro, santifique os recursos, todos os recursos que você tem, santifique. Se santifique. Entenda que você está na missão e eles servem você na missão, você não serve os recursos. Você não serve os recursos, Ele que te serve para um propósito. Qual o propósito? A missão de Deus. Prático. Sou mordomo e não sou dono. Eu apenas administro, esse dinheiro não é meu, então eu faço tudo e gasto com cautela. Terceiro, começo a crescer em generosidade. E aí você descobre se você é materialista ou não quando você não está dando dízimo. Se você não dá dízimo, você é materialista. Se você não oferta, você é materialista, você está com medo. Você acha que não vai dar conta. Você acha que não vai pagar a sua conta. Ah, mas eu só recebo X. Ok, existem 50 milhões de brasileiros que recebem menos de R$10 por dia. Eu duvido que são 50 milhões de não dizimistas. Eu duvido que são 50 milhões de não generosos. O Brasil está na sua posição lá atrás, número 156 na escala da pobreza. Eu duvido que os outros, depois dele, eles não são generosos, eles não são dizimistas, eles não são ofertantes. Coração materialista, independe de quanto você ganha. É sobre o que significa aquilo que você tem. Por fim,
cresçamos no entendimento que o nosso tesouro está a serviço do Evangelho. Hoje, eu termino aqui e chamo para a ceia. Hoje eu ouvi uma coisa que mexeu muito com o meu coração. Uma pessoa daqui que trabalha junto conosco disse o seguinte: se não fosse a igreja aqui, nesse lugar, no teatro, eu não sei o que seria de nossos empregos. O seu salário sustentou a vida de outras pessoas. O seu dízimo ajudou outras pessoas. A sua oferta ajudou outras pessoas. Você tem consciência onde chegou tudo isso? Você tem consciência onde a gente pode chegar reduzindo a escala da pobreza? A gente pode gerar recursos, a gente pode gerar finanças. O seu dinheiro está a serviço do reino e não está ao seu serviço. O seu dinheiro existe para que Deus seja glorificado e não para que você se enfade, se encha disso. Você pode dizer assim: mas eu só quero aposentar, só quero ter 10 milhões. Vamos tirar as coisas aqui. Eu só quero 10 milhões, e aí eu paro. Eu duvido que se você tiver 10 milhões você vai parar. Por que não pararam aqueles que têm 10 milhões? Por que Jeff Bezos não para? Eclesiastes vai dizer que quanto mais você tem, mais você quer ganhar. É mentira, é hipocrisia. Então não ache que se você tiver 10 milhões você vai se aposentar. Não, não vai. Você vai querer mais. Você só vai parar quando Cristo se tornar o maior tesouro que existe na sua vida. Seja você com 10 milhões, 30 milhões, 500 milhões, bilhões na sua carteira ou com nada em sua carteira. Seu coração materialista só para quando o seu dinheiro e tudo que você tem está a serviço dos outros, porque Cristo é o meu tesouro e eu não tenho medo. Oremos. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado por tua palavra que nos ensina a livrar-nos do nosso coração essa tensão materialista que assim nós temos, porque nós fomos feitos para a eternidade, nós queremos eternizar coisas que são temporais. Nós andamos muito confusos. Perdoa-nos por isso e nos leve a viver uma vida entendendo que Cristo é o nosso tesouro e nada mais é. No nome de Jesus. Amém.